Vamos abrir a Bíblia para uma rápida palavra nesta noite, para levarmos para casa, além das alegrias, das boas notícias, da obra missionária, também, principalmente, a palavra de Deus. No Evangelho, segundo escreveu o evangelista São Marcos, capítulo 10, um texto por demais conhecido, muito conhecido. Glória a Deus, que é a história de Zaqueu. São Marcos 10, 46, tem algumas revelações de Deus para nós e para as pessoas que não são crentes, que nos dão a honra de estarem conosco esta noite. Sejam todos bem-vindos, que o Espírito Santo de Deus se utilize deste fraco vaso de barro para vocês levarem algo de Deus para casa. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quem pode dizer amém à palavra de Deus? Meus irmãos amados, nesta noite nós temos uma palavra registrada pelo evangelista Marcos sobre o cego de Jericó. O evangelho de Mateus diz que eram 2 cegos. E Marcos diz que só era um cego. E alguém que não entende diz que na Bíblia há erro. As informações são desencontradas. Não é verdade. Não há erro na Bíblia. É que Mateus, ele realmente foram 2 cegos. Mateus contou, mas não deu detalhes. Você vê que lá em Mateus é bem curtinho e Mateus não dá detalhes. Marcos resolveu falar de um só, falar de Bartimeu, e deu uma riqueza de detalhes. Então não há contradição, não há choque nos evangelistas. Simplesmente cada um viu por um lado, cada um viu de uma forma. Glória a Deus para sempre e eternamente. E aqui, irmãos, nós vemos algumas coisas. Em primeiro lugar, irmãos, o nome Bartimeu não é nome. Bartimeu é uma palavra hebraica que quer dizer filho de Timeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Bar, em hebraico, é filho. E Timeu era o nome do pai dele. Então o coitado era tão numa situação difícil que nem nome próprio ele tinha. Era chamado filho de Timeu. Glória a Deus. E ele estava ali naquela situação de mendigo. Naquele tempo não havia previdência social, não havia loas, só a lua. Glória a Deus. E meus amados irmãos, quem ficava cego tinha que mendigar, salvo se fosse filho de uma família rica, o que não era o caso. E ele, coitado, na beira da estrada, esperando os peregrinos, porque Jericó era passagem para Jerusalém. Jericó era passagem para subir, era a última cidade para começar a ladeira que subia para Jerusalém. E os peregrinos passavam ali e ele pedia esmola. Glória a Deus. Meus amados irmãos,
Mas naquele dia era Páscoa, era as vésperas, era uma semana antes da Páscoa, e o número de peregrinos para Jerusalém aumentava. Então ele achava que ia tirar uma boa coleta, uma boa oferta, glória a Deus. E ele não podia ir a Jerusalém para a Páscoa, não tinha quem levasse. E ele aproveitava para pedir esmola à margem do caminho. Mas, irmãos, interessante é que todo judeu, ele era instruído na Bíblia. Todo sábado, os judeus iam para a sinagoga. E lá eles ouviam as profecias. Eles ouviam as profecias messiânicas. E uma das profecias messiânicas é que quando o Messias viesse, os cegos enxergariam. Está escrito em Isaías 35, que os olhos dos cegos se abririam quando o Messias chegasse. E por incrível que pareça, Bartimeu, ele sabia disso. Ele conhecia a profecia. E ele ouviu um barulho, uma multidão com um barulho diferente. E ele perguntou quem era que estava passando. E alguém disse que era Jesus de Nazaré que estava passando. Irmãos amados, e o que me chama a atenção é que Bartimeu, ele entendeu que aquele Jesus de Nazaré era o Messias prometido. Glória a Deus. Ele compreendeu, ele entendeu que aquele Jesus de Nazaré era o Messias prometido. Observe que ele grita, ele começa a clamar: filho de quem, meus amados irmãos? De Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos amados, quem foi que disse àquele cego que Jesus era o filho de Davi? Ele, chamando Jesus de filho de Davi, ele estava fazendo uma declaração messiânica. Ele estava reconhecendo que Jesus era o enviado. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias. E agora eu pergunto para vocês, quem foi que abriu os olhos espirituais daquele cego? Porque os sacerdotes não criam que Jesus era filho de Davi. Os escribas não criam que Jesus era o filho de Davi. Os fariseus, os saduceus também não criam que Jesus era o filho de Davi. Mas o cego Bartimeu, ele creu que Jesus era o Messias prometido. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, irmãos, que a salvação é um dom de Deus. A salvação é uma revelação de Deus. Aleluia! É um esclarecimento de Deus. Deus esclareceu Zaqueu, ou melhor, Bartimeu. Deus esclareceu aquele mendigo. Deus abriu a mente daquele mendigo para entender que Jesus era o Messias, que Jesus era o prometido, que Jesus era o enviado de Deus para a salvação de Israel. Aleluia! Por isso que Jesus disse, o Senhor Jesus disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas foi quem? Meu Pai que está no céu. Eu quero dar uma boa notícia a você. Você só é crente porque Deus revelou. Aleluia. Jesus disse assim, em Mateus 11, 25, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. A palavra revelar quer dizer tirar o véu. A palavra revelar quer dizer abrir uma cortina que esconde alguma coisa. Louvado seja Deus. Só pode ser crente quem Deus revelar, quem Deus tirar o véu, quem Deus esclarecer. Aleluia. E a Bíblia diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste. De uns Deus esconde. A Bíblia diz: escondeste dos sábios e o que, meus irmãos? E entendidos. Mas o que, irmãos? Revelaste. E eu dou glória a Deus porque eu faço parte do grupo que foi revelado. E se você faz parte, glorifique a Deus também.
Aleluia, glória a Deus, pois Deus revelou àquele pobre cego que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. Bendito seja Deus para sempre. E a Bíblia diz, irmãos, que ele começou a clamar: Filho de Davi, tem o que, irmãos amados? Misericórdia de mim. A palavra misericórdia significa você voltar o coração para o miserável. Misericórdia vem de miséria, no latim, e miseris cordis, miseris vem de miserável, e cordis vem de coração. Então, misericórdia é voltar o coração para o miserável. Foi o que Jesus veio fazer. Jesus veio mostrar misericórdia. Ele veio mostrar o amor de Deus. Ele veio voltar o coração dele para nós, miseráveis pecadores. Tem gente que pensa que só é miserável bêbado. Tem gente que pensa que só é miserável a prostituta. Tem gente que pensa que só é miserável o que está na sarjeta, o drogado. Não, todos nós somos miseráveis. Porque todos nós somos pecadores. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode ter uma boa apresentação, você pode ser educado, educada, você pode ser uma pessoa fina, mas diante de Deus, todos somos miseráveis pecadores. Mas misericórdia é para o miserável, é o coração voltado para o miserável. E eu quero dizer que nesta noite o coração de Cristo está voltado para mim e para você, miserável pecador. Por isso que o cego disse: tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor. Mas eu aprendo também aqui no versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Irmãos amados, eu aprendo aqui que sempre que alguém for buscar Deus, eu aprendo aqui que sempre que alguém se voltar para Deus, se alguém clamar a Deus, se alguém se despertar para as coisas de Deus, esse alguém vai receber repreensão. Alguém vai querer barrar, alguém vai querer impedir, alguém vai querer fazer obstáculo para que você não encontre a salvação, para que você não encontre a vida eterna, para que você não aceite a Cristo, para que você não receba as bênçãos de Cristo. A Bíblia diz que muitos o repreendiam. Aleluia, glória a Deus. Cala a boca, deixa dessa besteira, deixa dessa tolice. Olha, não está vendo que Jesus não vai te atender? Homem, cale a boca. Glória a Deus. A Bíblia diz que muitos o repreendiam. E se você fosse voltar para Deus, se prepare, que muitos vão querer colocar obstáculo. A começar da sua casa. Quem sabe sua esposa ou seu esposo. Quem sabe seus pais. Quem sabe seus filhos. Quem sabe os vizinhos. Quem sabe os amigos. Quem sabe os colegas de trabalho. Quem sabe os colegas de faculdade. Os colegas de escola. Eles vão dizer para você parar. Eles vão dizer para você se calar. Eles vão dizer para você acabar com isso. Mas a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. Quem tem chamada de Deus não para. Quem tem chamada de Deus não para. Quem tem chamada de Deus não desiste. Louvado seja Deus para sempre. Quem tem a chamada de Cristo para a salvação, nada impede a sua caminhada para o céu. Nada. Pode se levantar uma multidão, pode se levantar um monte de gente, pode se levantar parentes, pode se levantar amigos, pode se levantar vizinhos, colegas, nada impede aquele que quer servir a Deus. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele começava a clamar cada vez mais. Mas eu aprendo também aqui uma coisa interessante. E Jesus parando, disse que o chamasse. Irmãos amados, é outro aprendizado. Jesus parando. Olha que coisa tremenda. Jesus parou para atender o cego. Jesus parou para atender o mendigo. Irmãos, que Cristo maravilhoso é esse nosso. Que Cristo amoroso. Que Cristo gentil. Que Cristo bondoso. Louvado seja Deus. Ele parou para
dá atenção ao miserável do cego. Eu aprendo aqui, irmãos, que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele entra na casa de José de Arimateia, ou melhor, na casa de Nicodemos. Ele atende o jovem rico, glória a Deus. Ele atende a todo mundo, inclusive ao mendigo. Jesus é singular. Tem gente que, se tiver uma posição, já não fala com o pobre. Tem gente que, se tiver uma posição, louvado seja Deus, já não quer conversa com as pessoas inferiores, já não sorri para ninguém, já não dá um abraço nas pessoas mais humildes. Mas Jesus não. Jesus parou para atender o mendigo Bartimeu. Esse é o Cristo que nós conhecemos. Esse é o Cristo maravilhoso. Bendito e louvado seja o seu santo nome para sempre e eternamente. Você pode ser o pior pecador. Pode ser que alguém não lhe dê valor. Pode ser que alguém não lhe dê atenção. Quem sabe você está aqui com traumas. Você foi desprezado pelo pai, você foi desprezado pela mãe, você foi desprezado pelos amigos, pelos colegas, por causa de alguma limitação sua. Você foi desprezado, mas eu quero lhe apresentar hoje alguém que não te despreza. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Tem alguém aqui que não lhe despreza. Tem alguém aqui que não lhe escanteia. Tem alguém aqui que te ama com um amor incondicional. Você pode ser quem for, de classe social baixa, de nível moral baixo, de todo tipo de coisa, problemas seus grandes. Tem alguém aqui que jamais vai virar as costas para você. Quem é essa pessoa? Diga o nome dessa pessoa, irmãos amados. Jesus. Jesus é singular. Jesus é maravilhoso. Louvado seja Deus para sempre. Eu li a biografia de um papa chamado Pio XII. Glória a Deus. E ele, quando ele passava lá no Vaticano, tem uns jardins, e ali, irmãos amados, ele era tão empinado, tão soberbo, que na hora do passeio dele à tarde, os jardineiros, eles tinham que sair dos jardins. Não podia ter nenhum jardineiro na hora da caminhada, na hora à tarde, quando ele ia fazer uma caminhada pelos jardins do Vaticano, todo mundo tinha que se recolher. E se por acaso algum funcionário não tivesse desapercebido e encontrasse com ele, tinha que se esconder nas moitas, porque ele passava duro, empinado, sem dar um bom dia ou uma boa tarde para ninguém. Mas o meu Jesus é diferente. O meu Jesus atendeu o cego. O meu Jesus atendeu o mendigo. Se eu fosse você, eu daria glória para este Jesus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Ele atendeu. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Irmão, será que Jesus não sabia? Será que Jesus não conhecia? Será que Jesus não entendia o que era necessário? Jesus sabia, sim, Senhor. Jesus é onisciente. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele sabe todas as coisas. Louvado seja Deus, Ele conhece tudo. E por que Ele perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? É porque Jesus, Ele gosta de ouvir a nossa voz. Ele sabe, mas Ele gosta de ouvir a voz. Ele disse lá em Cantares, capítulo 2, versículo 14, ele falando com a noiva, ele falando com a igreja, ele disse assim: pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face e faz-me ouvir a tua voz, porque a tua face é doce, e a tua face é suave, e a tua voz é aprazível. Jesus quer ouvir sua voz. Jesus quer que você clame. Jesus quer que você invoque a Ele. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será o que, igreja? Salvo. A palavra invocar quer dizer clamar. A palavra invocar quer dizer pedir. A palavra invocar quer dizer abrir a boca e pedir o socorro do Senhor. Que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu veja. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus que eu tenha vista. Meus amados irmãos, mas a Bíblia diz, no versículo 50, que Bartimeu lançou de si, o que, meus amados irmãos? A sua capa. O que é que eu aprendo aqui, irmãos amados? Eu aprendo que para ser salvo é pela graça. Ser salvo é pela misericórdia de Deus, não é por mérito, não é pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. A Bíblia diz em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio de quê, meus amados irmãos? Da fé. Isto não vem de vós, é o que, meus irmãos? É dom de Deus. Salvação é dom de Deus, salvação é de graça, não é por mérito. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando ele se levantou para ir ter com Jesus, ele lançou de si a sua capa. Os irmãos sabem que aquela capa era uma capa fétida, era uma capa que ela vivia com ele de dia e de noite. Não lavava não, irmãos, glória a Deus. Era de noite para se enrolar do frio, de dia para se proteger da poeira, para se proteger do sol. Era uma capa inseparável, glória a Deus. Mas aquela capa fedia, aquela capa era surrada, aquela capa era velha, aquela capa era suja, aquela capa era feia. E a Bíblia diz que ele lançou de si a sua capa. Meus amados irmãos, para seguir a Jesus é preciso lançar fora algumas capas. O evangelho é renúncia. Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, faça o que, meus amados irmãos? Negue-se a si mesmo. Em outra tradução diz, renuncie-se a si mesmo. Louvado seja Deus, você precisa se renunciar. Você precisa lançar fora alguma coisa que atrapalha, alguma coisa que impede. Louvado seja Deus para sempre. A Bíblia diz que ele lançando de si a sua capa. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. E quem sabe nesta noite, cada um que está aqui tem uma capa para lançar fora. Quem sabe nesta noite, cada um que está aqui tem uma capa fétida, tem uma capa suja para lançar fora. Louvado seja Deus, mas eu quero lhe dizer que vale a pena. Aleluia. Vale a pena. Louvado seja Deus para sempre. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele lançou fora a sua capa. Bendito seja Deus. E na mesma hora ele enxergou. Na mesma hora os seus olhos foram abertos. Aleluia. Aleluia. E meus amados irmãos, no versículo 52, e disse assim: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quem pode dizer glória a Deus, irmãos? Irmãos amados, glória a Deus, é impossível. Você observa que antes ele estava à margem do caminho. No versículo 46, no primeiro versículo diz assim, que Bartimeu estava assentado à margem do caminho. Mas quando ele se encontrou com Jesus, quando ele recebeu a vista, a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Mas por quê? Porque no versículo 52, a parte A, Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Ele não recebeu somente a cura física, ele recebeu salvação. A tua fé te salvou, irmão. Hoje em dia tem muita gente só buscando cura física. Hoje em dia tem muita gente só buscando bênçãos materiais. Hoje em dia tem muita gente buscando benesses materiais. Mas Jesus disse: olha, Bartimeu, eu não vou te dar só a cura dos olhos físicos, eu vou te dar a cura dos olhos espirituais. A tua fé o que, irmão? A tua fé o que, irmão? Te salvou. E quando ele abriu os olhos, não só os olhos físicos, mas também os olhos espirituais, que foi salvo, a Bíblia diz que ele deu um pulo no meio do povo e começou a seguir Jesus pelo caminho. Antes ele estava mais do caminho, mas agora ele seguiu a Jesus pelo caminho. E para onde Jesus ia? Vocês sabem para onde Jesus ia?
Vocês sabem para onde Jesus estava subindo? Quem sabe me dizer, por favor, me ajude? Jesus estava subindo para Jerusalém. E o que era que ia acontecer naquela Páscoa lá em Jerusalém? Ele ia ser crucificado. Ele iria derramar o seu sangue pelas nossas almas. Ele iria derramar o seu sangue para expiação dos nossos pecados. Ele iria para o Calvário. Louvado seja Deus. Aquela era a última Páscoa. Se você leu os demais capítulos de Marcos, você vai ver que dentro de uma semana Jesus estava na cruz. Jesus estava morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele estava ressuscitado. E quem foi para aquilo ali? Quem foi para aquele evento? Quem foi que acompanhou Jesus para aquele evento? Bartimeu. Bartimeu foi a Jerusalém. Bartimeu foi com Jesus ao Calvário. Bartimeu foi com Jesus, aleluia, participar, aleluia, da cena, da paixão. Eu creio que ele não se aproximou. Eu creio que ele não chegou à cruz, ao pé da cruz, mas ele ficou de longe assistindo o cumprimento das profecias. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E é o que você deve fazer nessa noite. É o que você deve fazer nessa noite. Você deve se levantar, você deve lançar a capa fora e você deve seguir a Cristo pelo caminho nesta noite. Você veio aqui a este culto, quem sabe você está afastado, quem sabe você nunca foi crente e você veio a este culto esta noite. O objetivo é esse, é você lançar a capa fora, receber a salvação da alma e seguir a Jesus pelo caminho. É isso que você está precisando fazer. É isso que você está precisando realizar. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus. É a hora de você tomar decisão. Louvado seja Deus e dizer: Jesus, até hoje eu fui um miserável. Até hoje eu fui um pecador. Até hoje eu estive à margem do caminho. Mas a partir de hoje, Jesus, eu vou lançar a capa fora e vou te seguir pelo caminho. Não mais à margem, mas pelo caminho. Onde está a primeira pessoa nesta noite que deseja aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Onde está a primeira pessoa nesta noite que deseja fazer a sua decisão? Eu convido a igreja para nós ficarmos de pé. Glória a Deus, enquanto as pessoas que desejam aceitar a Cristo como Salvador. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.